Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano. Nós vamos falar da semana 3 do PET 2 sobre o tema As Origens da Humanidade. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a seguinte habilidade. Habilidade número 2, identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registros em sociedades e épocas distintas, assim como as especificidades e singularidades das transformações históricas nas respectivas comunidades. Bom, estudante, hoje nós vamos falar sobre a origem da humanidade e alguns elementos, algumas fontes históricas que ajudaram a gente a entender como que a humanidade surgiu. Vamos lá? A nossa aula está dividida em 4 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre 2 teorias de surgimento da humanidade, o criacionismo e o evolucionismo. Em seguida, nós vamos falar sobre o período paleolítico, como que era a vida dos homens nesse período, o período neolítico e, por último, como que os homens vieram para a América. Então, vamos começar a falar sobre as teorias de surgimento da humanidade. Existem 2 vertentes sobre o surgimento da humanidade. A primeira vertente é o criacionismo e a segunda, o evolucionismo. Então, a origem da humanidade é um assunto que ela intriga muitas pessoas. Antes da ciência, as sociedades e as comunidades, elas criavam histórias que a gente vai chamar de mitos para explicar a origem do mundo. Cada sociedade, cada comunidade vai criar a sua própria história para poder fazer essa explicação. Algumas dessas histórias têm alguns pontos em comum, ok? E por isso que elas são chamadas de criacionistas. Todas elas têm a ideia de que o mundo, o universo, as pessoas, os animais foram criados por alguma coisa, por uma divindade, por um ser de luz, por alguma coisa além do ser humano. Então, o criacionismo, a gente diz que ele está ligado às cosmogonias. Cosmos, seria o universo, a energia ali que cerca toda a vida e todo mundo, todo o universo como um todo, E gonia seria essa ideia de origem, como que se originou, ok? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas das cosmogonias mais conhecidas, tá? Tem diversas outras, eu trouxe algumas para a gente entender que o criacionismo não é um só. Existem várias histórias criacionistas. A primeira que eu trouxe é a cosmogonia grega. Ela geralmente encanta muito, porque a gente vê muito na televisão, na internet, nos livros, fala muito sobre a mitologia grega, os deuses gregos, Zeus, Poseidon, dentre outros. Só que a cosmogonia grega, ela é anterior a esses deuses, esses famosos que a gente vê. Ela começa com o caos. Caos, para os gregos, era uma espécie de deus. E o que é o caos? É a bagunça completa. Seria um deus, seria uma bagunça toda. E aí, desse deus chamado Caos, veio a origem 2 coisas. Gaia, que é a Terra, e Urano, que é o céu. Existe, inclusive, uma teoria, fugindo um pouquinho desse assunto, que é a teoria Gaia, que diz que a Terra, o planeta Terra, ele seria vivo. E aí tudo que acontece dentro do nosso planeta é vivo como se fosse um corpo. Tá? Isso é muito baseado nessa cosmogonia grega. E Urano é o próprio céu. Então é como se do caos viessem as 2 coisas, o céu e a terra. Esses 2, a terra e o céu, teriam dado origem aos titãs. Aqueles seres mágicos que não são deuses, mas são seres mitológicos também. Um desses titãs foi o Cronos, o tempo. Então é como se o tempo tivesse surgido a partir do céu e da terra. E aí o tempo matou o seu pai, que era o Urano, que era o céu. E a partir dessa história, ele teria criado outros deuses. Então, o filho Cronos toma o lugar do pai
e dá origem aos deuses do Olimpo, que são os deuses que a gente conhece. E a partir dessa história, além dos deuses, foram criadas os seres humanos, tá? As pessoas, homens e mulheres, ok? Então os gregos explicam o surgimento da humanidade desta maneira, os gregos antigos, tá, pessoal? Uma outra cosmogonia é a cosmogonia iorubá. Segundo os iorubás, o primeiro ser divino que existia era Olorum, o Senhor dos Céus. E esse Senhor dos Céus, Olorum, teria dado origem à água, depois ele deu origem ao ar, e aí ele deu a junção do ar com a água, deu origem às formas e à terra. A partir dessa junção do ar, da água e da terra, vão surgir os outros elementos. E aí seu filho mais velho, Oxalá, teria criado o homem e a mulher, tá bom? E também os animais. Então essa segunda cosmogonia dos Yorubá, que é um povo da África, também tem uma ideia de que alguém criou o mundo. E a terceira cosmogonia é a cosmogonia que a gente chama de judaico-cristã, que é aqui no Brasil é mais difundida por conta da religião católica e das religiões evangélicas. Porque, segundo essa ideia, Deus teria criado o mundo em 6 dias e no 7º dia ele teria descansado. E aí no 6º dia, no último dia que ele foi criar as coisas, ele criou o homem e depois criou a mulher. Então, essa cosmogonia ajuda a gente a entender religiosamente como que o mundo foi criado. Agora, a ciência, ela trabalha com fontes, com vestígios. E os vestígios que os cientistas encontraram não batia com muitas dessas histórias. Não conseguiram encaixar esses elementos. Então, o que a ciência começou a compreender? Que outra maneira ocorreu para que os homens tivessem surgido. E aí um cara chamado Charles Darwin, ele criou uma teoria chamada Teoria da Evolução das Espécies, que era basicamente a ideia de que todo ser vivo, seja ele animal ou vegetal, se adapta ao ambiente. Então, se o ambiente é propício, esse animal, esse ser vivo, ele se desenvolve. Se o ambiente não é propício para ele, ele não se desenvolve. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem um urso polar. O urso polar, ele é todo branco por fora. Imagine ele numa floresta. Uma floresta igual, por exemplo, a floresta amazônica ou outro tipo de floresta. Ele ia ter dificuldade, ele ia ser visto rapidamente. Ele é branco, no meio da floresta, vão achar ele muito fácil. Agora, se ele vive no ambiente que ele vive, que é no gelo, nesse lugar ele se camufla. Ou seja, dificilmente você vai encontrar o urso, ou seja, vai ter mais dificuldade. Tanto as presas, né, quanto outras pessoas também vão ter mais dificuldade. Então ele consegue se camuflar nesse ambiente. Agora vamos pegar um outro urso preto ou urso marrom na floresta, ele vai conseguir se camuflar facilmente. Então esse é o ambiente dele. Se esse urso fosse para um lugar frio, onde só tem gelo, ele ia ser visto facilmente pelas presas e as presas iam fugir dele. Ou seja, ele não conseguiria se adaptar àquele ambiente. O que o Charles Darwin vai dizer é que todas as espécies, então, se adaptam. Aquela espécie que não se adaptou por alguma mudança climática, alguma mudança geológica, alguma mudança, qualquer que seja ela, se essa espécie não se adapta, ela deixa de existir, ela não gera descendentes e por isso aquela espécie morre. Para essa espécie não morrer, algumas delas evoluem, mudam, modificam. E essa modificação faz com que aquela espécie se adapte melhor. No decorrer de milhares de gerações daquela espécie, essas gerações podem causar várias mutações que se transformam aquela espécie em uma outra, que foi o caso da humanidade. Então o evolucionismo trabalha muito com essas ideias das adaptações, como eu acabei de dizer, tá? E essas adaptações, elas ficam no gene, são adaptações genéticas. Então vai ser passado depois para as próximas gerações daquele indivíduo, daquela espécie, perdão.
No caso da humanidade, a gente geralmente acredita, né, quando a gente fala em evolucionismo, que a evolução do homem foi assim, ó. Essa imagem aqui. A gente vê várias imagens parecidas, inclusive a gente vê alguns memes, né, na internet ou na televisão. A gente vê essa imagem aqui como se fosse a imagem do evolucionismo em si. Porém, não é bem assim não. Porque nessa imagem aqui é como se tivesse um macaco que se tivesse evoluído para outro indivíduo até chegar na humanidade. Como se fosse uma única linha, uma coisa só. Porém, não é assim. Olha como é que é, na verdade, o evolucionismo. Ele é assim. Eu simplifiquei, tá, gente? É claro que existem outras ramificações aqui, mas eu simplifiquei. Havia um ancestral em comum chamado Ramapithecus. Esse Ramapithecus, ele é um ancestral em comum entre todos esses outros animais que eu coloquei aqui do lado direito. Cada parte desse grupo, dessa espécie, foi migrando para um lugar diferente e se adaptando de maneiras diferentes. Então, o Ramapithecus, por exemplo, depois de milhares de gerações, milhões de anos, ele evoluiu para o Australopithecus, que era um animal mamífero, que andava um pouco mais ereto e conseguia caminhar, às vezes, sem precisar do auxílio das mãos, conseguia andar somente sobre os próprios pés. E aí, com o decorrer das evoluções, esse Australopithecus deu origem ao homem e ao chimpanzé. Não é à toa que nós, os chimpanzés, temos muita coisa em comum, inclusive em traços, em jeitos, em formas de fazer as coisas. Tá? Os chimpanzés são os animais mais próximos da humanidade atual. Agora, outra ramificação deu origem a outros animais. Então, o gorila, a orangotango, dentre outros animais mamíferos. Então, quando a gente fala em evolucionismo, entendam que todos os animais que existem hoje, eles são evoluções de, às vezes, um único ser, uma única espécie que foi se modificando em milhões de anos. Agora vamos falar aqui sobre o período paleolítico, que foi quando esses primeiros homens surgiram e como é que eles viveram, como é que era a vida deles. A palavra paleolítico a gente pode dividir em duas partes, paleo, antigo, e lito é pedra. Então seria o período da pedra antiga, conhecido também como o período da pedra lascada. O que isso quer dizer? Os primeiros humanos que viviam nesse período, eles aprenderam que se eles pegassem uma pedra e batessem na outra, eles conseguiriam lascar uma pedra, ou seja, partir ela e deixar aquela pedra mais afiada, facilitando assim com que ele pudesse caçar, com que ele pudesse pegar a carne, com que ele pudesse retirar a carne do osso para ele poder comer. As primeiras espécies próximas ao homem, eles viviam do resto dos animais. Então, outros animais, como por exemplo o tigre, caçavam, e aí aquilo que sobrava da caça, esses homens iam lá, usavam essas ferramentas para pegar essa carne e comer. Tá? Então, eles eram bastante voltados para essa busca de carne do que sobrou das outras caças. Esse período paleolítico aconteceu antes de 10 mil anos atrás. Tá? Então, até esse período aí, a gente vai de 2 milhões de anos até mais ou menos 10 mil anos atrás. Segundo a teoria da evolução, o ser humano ele teria surgido na África. Então, através das pesquisas mais recentes, descobriu-se que os seres humanos mais antigos surgiram na África. Então, as fontes que a gente tem. E essas pessoas, elas tinham um modo de vida nômade. O que seria isso? É quando uma pessoa, né, ou um grupo, ele fica migrando constantemente de um lugar para o outro. Por que eles ficavam nessa migração o tempo inteiro? Porque eles não sabiam plantar, eles não tinham essa noção de que eles colocando semente daria fruto, e eles também não sabiam criar animais. Então, por isso que eles ficavam migrando de lugar para lugar, buscando alimento.
assim que eles conseguiram, né, criar ferramentas maiores, eles passaram a caçar animais maiores. Então andavam em grupos, né, e caçando esses animais maiores. Foi nesse período que o homem descobriu que ele podia usar o fogo. E para que servia o fogo? Para um monte de coisas. Por exemplo, aquecer a comida, né, cozinhar a comida, se aquecer do frio, iluminar à noite, afugentar os animais. Então os outros animais tinham medo do fogo. Então o fogo tinha muitas funções importantes para o homem nesse período. Como eles descobriram fogo, eles descobriram que eles podiam estar nas cavernas. E nas cavernas, esses homens faziam pinturas para representar o dia a dia deles. Essas pinturas eram as chamadas pinturas rupestres. Olha só o desenho de uma dessas pinturas. Eles representavam geralmente caças, né, alguns rituais, alguns símbolos do dia a dia deles. Era isso que eles representavam. Então eles faziam essas pinturas dentro das cavernas e deixavam registrado. E como na caverna não tem chuva, não tem vento, não tem sol, essas pinturas ficaram preservadas por muitos anos, até chegar aos dias de hoje. Já no período neolítico, neo significa novo, então seria o período da Pedra Nova. É o período em que a humanidade descobriu que ao invés de lascar, bater uma pedra na outra, eles podiam polir a pedra, alisar ali até a pedra ficar no formato desejado, fazendo assim com que ferramentas mais eficazes fossem criadas por esses homens. O período neolítico a gente diz que vai de 10.000 até mais ou menos 4.000 a.C., que é quando foi criada a escrita. Esses homens, eles eram sedentários. O que isso quer dizer? Que basicamente eles não ficavam migrando de um lugar para o outro. Eles se fixavam num único ponto, num único lugar e ficavam morando lá, né, por várias gerações. Por que eles passaram a adotar o sedentarismo? Porque eles descobriram que eles podiam plantar e que eles podiam criar animais. Junto com o sedentarismo, a gente tem também os metais, a descoberta de que você podia aquecer o metal, fazer derreter esse metal e produzir ferramentas mais eficazes ainda, feitas de metal. Primeiramente feito de cobre, depois de bronze e depois de ferro. A Revolução Agrícola é esse momento em que a humanidade descobre que ela pode que ela pode cultivar o alimento e produzir esse alimento para as várias gerações. Agora, se o homem estava na África, como é que a humanidade veio parar na América? Existem duas teorias prováveis. A teoria primeira é chamada do Estreito de Bering, que diz que o homem teria saído da Ásia e ido para vindo para a América através desse estreito. E a segunda é a teoria transoceânica. Eu vou mostrar aqui nesse mapa as duas teorias. A primeira vai dizer que o homem saiu da África, migrou aqui para a Ásia e chegando aqui, ele veio parar para cá e descendo até chegar no Brasil, por exemplo. A segunda teoria, que é a teoria transoceânica, ela vai dizer que o homem saiu aqui da África, veio para cá, para a Oceania, e através de barquinhos teria chegado também à América. Então essas são essas duas teorias mais prováveis. A mais aceita é a primeira, que tem mais vestígios sobre essa teoria. Uma fonte que ajudou bastante os historiadores e outros pesquisadores a saber como que o homem veio parar aqui foi o crânio da Luzia. A Luzia foi um crânio encontrado aí que datou de 10.000 anos atrás, mais ou menos, e ela foi encontrada assim. E descobriu-se que ela teria traços, inicialmente, parecidos com os africanos. Com os estudos mais recentes, descobriram que ela tinha traços semelhantes aos indígenas. Então esse é o vestígio mais antigo das Américas, que mostram como que o ser humano teria vindo parar aqui. Outros vestígios que ajudaram a gente a entender os primeiros povos foram os sambaquis. Eram espécies de cavernas, de montes feitos de conchas. Então, os primeiros homens que viviam aqui
faziam essas construções. Ok? Então, nós vimos na aula de hoje como que existem duas teorias sobre o surgimento do homem. Vimos que houve dois períodos da história, o Paleolítico e o Neolítico, e vimos também como que a humanidade teria chegado à América. Ok? Pessoal, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.